Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com grande satisfação que mais uma vez eu fui convidado a palestrar, a estar à frente aqui dos nossos irmãos, principalmente do meu amigo, irmão Vanderlei, de muitos anos, de eras e eras e ancestralidade. E, como sempre, a gente tem que estar preparado, né? E o tema de hoje é muito significativo para nós, medianeiros, trabalhadores da seara espírita, médiuns, dedicados, para compreender essa tão gloriosa missão que o Espiritismo nos faculta, essa responsabilidade, temos que entender três premissas importantes. A primeira dela, a nossa ancestralidade. A segunda, a dor. E a terceira, que cada um de nós está galgando, subindo o degrau, que é a sabedoria espiritual. Três premissas: ancestralidade, dor e sabedoria espiritual. Ele é bem complexo, sim, é verdade. Emmanuel fala o seguinte: há dores antigas que ensinam mais do que longas explicações. Quem de nós aqui está aqui na doutrina espírita pelo amor desde o começo? Pode levantar a mão, mas caminha com muita dor. É verdade. E aqueles que vêm para casa, para o trabalho, para o despertar da mediunidade, traz consigo também imensa dor. Dores da alma, dores do corpo, dores do sentimento, aflições, problemática que dificilmente o divã consegue explicar. Cada espírito traz consigo em si marcas do passado, tanto pessoal e coletivo. A ancestralidade não é apenas genérica ou cultural. Ela é o quê? Espiritual. Cada ser aqui, cada irmão que aqui está presente, ou seja, todos nós reunidos aqui, tanto encarnados como os desencarnados, tem sua ancestralidade. Tem eras e eras de existências. Vidas após vidas. Encarnações após encarnações. Carregando consigo uma condição inerente da nossa alma. A nossa imortalidade. Ah, mas eu estou num veículo físico que atualmente está muito adoecido e eu tenho certeza que vou morrer. Sim, todos nós. Mesmo aqueles que estão saudáveis nesse momento, irá morrer. Então não temos que dar muita importância à perda desse veículo físico e se assustar com a ideia da morte. Porque dentro dessa ancestralidade, nós já tivemos a experiência do nascer e renascer
e morrer inúmeras vezes. Construída ao longo de múltiplas existências e experiências compartilhadas. Nenhum ser aqui está existindo individualmente, unicamente, sozinho. Nós compartilhamos a nossa experiência carnal e espiritual. E na coletividade somos responsáveis pelo fracasso e o sucesso do local aonde estamos vivendo e aonde encarnamos. E a qual somos chamados a conviver, ou seja, a família. Nem sempre temos a família que queremos, mas vivemos naquela que merecemos, não é verdade? Às vezes não queremos ter o companheiro ou a companheira, mas é aquela que temos e aquele que convivemos. Compreender isso amplia um olhar terapêutico e muitas dores atuais não são fraqueza moral, mas uma memória profunda em processo de elaboração. Quantos irmãos estão se despertando com uma dor moral inconsciente ou consciente, mas não conseguem entender por que está com aquela dor, que está mexendo no seu psicológico e nos seus sentimentos. Vai nos despertando anseios que nos aprofundam o espírito numa melancolia, numa tristeza, porque ao despertar nessa existência de que existe uma vida diferente dessa, que é a vida espiritual, a alma recai em profunda tristeza. Porque compreende que a felicidade que o mundo nos dá não é aquela que é ensinada pelo Cristo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Compreender esse ensino de Jesus já faz a gente caminhar um pouco à frente. Dar um passo à frente. E entender que a dor que carregamos é um sofrimento educador. A dor que cada um carrega é um sofrimento educador. Porém, cada um de nós temos que carregar nossa cruz. Jesus, que nada devia, justo por excelência, carregou a cruz dele. Carregou a cruz do mundo. E por uma fraqueza momentânea física, ele caiu. E alguém foi chamado a ajudar a carregar a sua cruz, correto? Qual o nome desse irmão? Não me falha a memória? Cirineu, correto? Ele carregou, mas ele disse: vou ajudá-lo por imposição, mas essa cruz não é minha. Jesus merecia, sim, ser ajudado naquele momento. Porque era o Cristo. É o Cristo. Mas nós não. Mas eu quero dizer uma coisa bem singela. Carregar a nossa cruz é muito mais leve do que o nosso fardo de dor. Então não abandone ela.
Porque quando a gente pega a nossa cruz, a gente está ajudando quem? Jesus. Deus nos perdoa, mas não nos recompensa, porque não merecemos recompensa pelo bem que não fizemos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Mas, gente, o perdão de Deus é a maior de todas as recompensas. Já paramos para pensar? Quando Deus perdoa-nos, Ele nos livra de uma cobrança, Ele nos livra de uma reparação, Ele nos livra de sua justiça. E se formos perdoados, é porque estamos merecedores. Eu estou muito feliz se Deus me perdoar todos os meus pecados e minhas faltas, por mais leve que elas sejam. Não me importo com as recompensas, porque esse perdão de Deus é infinito. Se Deus perdoou, ninguém pode nos cobrar. E ainda queremos recompensas? E por que Ele vai nos perdoar? Porque o sofrimento não é um castigo. Ele é um educador de nossas almas. Ele nos chama para o despertar da fé. Uma fé verdadeira. Uma fé singela. Uma fé que comove. Uma fé que nos responsabiliza. Uma fé que nos divide. Jesus não disse, crê em mim? Verdade. Creia no Cristo que Ele vai nos ensinar a ter fé. E a ser um homem melhor. Basta crer. Creia em Jesus. Eu falo isso todo momento. Creia nele. O Espiritismo não normatiza a dor, mas também não a nega. Já paramos para pensar nisso? O sofrimento, quando compreendido, pode se transformar em sabedoria silenciosa, capaz de gerar empatia, compaixão e maturidade emocional. Essas três premissas é muito importante. Porque aí eu vou passar para um outro foco. Eu quis testar a minha meta. E ela falou o seguinte: todo mundo é continuação de alguém. Não é verdade? Eu achei interessante o que ela me passou. Que forças você herdou? E que medos? E na coletividade ela fala assim: o Brasil é mistura de indígenas, preto, branco, imigrante. Porque isso está no nosso jeito de comportar, falar e agir e viver. E até rezar para resolver um problema. Esses dias eu perdi uma chave e Senhor, meu Deus, onde está essa chave, essa chave? Lembrei de São Longuinho.
São Longuinho, se eu achar essa chave, te dou 3 pulinhos. Não achei? Pulei. Não é? É uma maneira minha de focar a minha mente e tentar lembrar onde que eu esqueci a chave. Mas achei. Mas também cumpri a minha promessa. 3 pulinhos. Ainda não tá doendo a coluna. Mas tá bom. Vai doer daqui a pouco. Que coisa boa cada um de nós carregamos conosco mesmos. Pode fazer essa pergunta? Porque a gente vem na casa espírita trazendo coisas ruins. Mas o que podemos carregar conosco de bom e trazer aqui para dentro? Porque o Senhor espera de nós esse sentimento elevado e aprimorado e melhorado de cada um de nós, na nossa individualidade. Porque cada um trazendo um pouquinho de bons sentimentos, a sementeira vai ser farta, o plantio vai ser grandioso e a colheita vai ser maravilhosa. E a produção desse pão vai ser inacabável. Porém, a dor que herdamos, nós não pedimos para Deus tirar. Já parou para pensar nisso? Herdamos dores e não pedimos para Deus tirar ele de nós. Seja uma mágoa de um ressentimento, de um relacionamento, de uma situação, de uma vivência, de uma revolta, de uma perda, do A, do B, do C e do E, das circunstâncias, da cor, do posicionamento, da condição. Herdamos dores que não precisamos. É hora de pedirmos a Deus tirar essa dor. Todos nós, como médios, sofremos aqui. Falar que não é a mim que deve dizer. Porque esse mundo é repleto de dor. Porque a dor, meus irmãos, traz para nós uma coisa bem simples. Eu estou distraído, estou andando aqui, tropeço. Ao tropeçar, eu vou sentir uma dor, não vou? Geralmente sai um palavrão. Porém, o que levou ao tropeço? Estar distraído. A mediunidade responsável e a mediunidade em Cristo não pode dar espaço a distrações. Temos que levar a sério, principalmente dentro da doutrina espírita. Aos que vieram pelo amor, caminha às vezes com muita dor. E nós que viemos pela dor? Vamos continuar tropeçando? Porque andamos distraídos. Distraído com a nossa fé, com a nossa convicção. Esquecemos da oração, da ação, da união, do perdão.
Isso não é só para o espiritismo, não é só para os médios, também para os convidados da casa. É para todos nós. Para mim também, principalmente. Estou aqui falando, nuvens de testemunha vai começar a me acompanhar. E ai de mim se não praticar. Não haverá só pedras no meu caminho. O Espiritismo dizem o seguinte: os espíritos que atravessaram experiências de opressão, abandono ou violência, frequentemente retornam com sensibilidade ampliada. E também com feridas, que pede cuidado e não julgamentos. Meus irmãos, o espírito é a figura própria desse ensino aqui. Todo espírita já sofreu algo de muito ruim em eras e em existências passadas, ou até mesmo nessa, mas que não cabe a nós jamais fazer qualquer julgamento. Ah, eu vi fulano, não tudo certinho. Calma, meus irmãos. Às vezes, eu me pergunto, eu estou agindo correto? Às vezes eu tenho que ser sinérgico, duro. Porque uma frase que eu aprendi na minha vida militar, que só a dor gera compreensão e que só o descanso revigora. E Deus aplica essa dor aonde? Em lugar nenhum. A dor é nossa. Somos nós que colocamos a dor em nós mesmos. Deus não quer nos ver sofrendo. Abandone nossa dor. Mas qual que é o motivo dessa dor? Aí vou entrar na parte importante de cada individualidade. Cada um de nós carregamos defeitos e imperfeições que precisam ser corrigidas. Imediatamente. Estamos partindo de um campo de provas e expiações para um vasto horizonte de regeneração. E esse mundo de regeneração requer de nós, no despertar de uma nova era, que nós saímos das condições de terceira categoria de espíritos e entramos para a condição de segunda ordem. A ordem dos bons espíritos. Devemos cultivar mais os sentimentos bons do que os negativos. Nós não precisamos preocupar em se tornar um espírito celestial, de uma magnitude espiritual imensa. Mas se tornar-te melhor um pouquinho a cada dia, já estamos caminhando para essa condição. Mas para isso, temos que aproveitar a sabedoria espiritual. Que não é só o Espiritismo que nos ensina. Mas a nossa ancestralidade vem trazendo em eras, na qual um dia nós já fomos isso ou aquilo. Judeus, protestante, católico, muçulmano, ateu, budistas. E hoje nós estamos na condição de espíritas. Espíritos espíritas.
Por que nos colocamos aqui nesse momento, nessa condição de trabalhadores da doutrina? Pela nossa sabedoria espiritual. Sabemos que determinada religião só não vai nos promover determinado conhecimento. Determinada outra religião vai nos promover um determinado aprimoramento do nosso comportamento. E assim por diante. E vamos evoluindo. A sabedoria espiritual que nasce da dor elaborada. Já parou para pensar nisso? A dor não elaborada gera rigidez, revolta ou endurecimento. A dor compreendida gera humildade, paciência, capacidade de acolher um ou outro. Quando aprendemos a compreender a nossa própria dor, a gente nota a dor do outro. Há tantas pessoas que passam do lado de um irmão que está numa condição de indigência, de imundície, de miséria física, espiritual e viciosa, e não faz nenhuma prece. E nem se comove. O legal é que agora tem muitos que estão se comovendo com os animaizinhos abandonados. Glória a Deus. Mas aquele irmão ali é filho de uma mãe e de um pai. Ele não nasceu de uma gestação artificial. Ele é parte da nossa dor coletiva. Nós temos responsabilidade com cada sofrimento que está aí fora, inclusive aqui. Há muitos irmãos jovens que estão indo para o conflito, para a guerra, porque ainda não se despertou para a paz. As guerras são duelos entre povos. E um capítulo praticamente inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo fala do duelo. E pela minha formação e pela minha paciência, eu já fui um duelista nato. Reconheço. Mas não conhecia ainda os meus desafetos, que tombaram pela minha ignorância. É dor? É. Porém, graças a Deus, nessa existência, estou bem melhor. Já encerramos, né? Só para ensinar mais um pouquinho. No trabalho espiritual, essa sabedoria se manifesta como escuta respeitosa, presença amorosa e serviço sem exigências. Ficará a cada um de nós o encargo de elaborar mais ainda essa experiência, essa sabedoria espiritual, compreendendo a dor coletiva do nosso país, individual de cada um de nós, na grandeza da nossa ancestralidade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Peçamos ao Cristo, ao Pai, que retire essa dor, que alguém já nos magoou, que alguém já nos feriu, ou que nós mesmos estamos nos ferindo, ou que ferimos. É tempo de mudança, é tempo de renovar, é tempo de melhorar. Jesus disse: sois deuses, sois os sais da terra.
Lembremos que vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Que assim seja.